Antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, olha, dá uma visitada lá no canal do meu amigo Rênio e visite o canal Contando a História, um excelente canal sobre fatos, mitos e curiosidades históricas, igual o Jornada na História, só que o dele tem um toque a mais sobre curiosidades, animes e tudo mais. Vá lá fazer uma visita e se torne mais um inscrito do Contando a História. Um conflito que envolveu o mundo inteiro. No vídeo de hoje vamos estar falando e estudando sobre um dos fatos históricos que mexeu com a estrutura não somente da Europa, não somente da América e não somente da Ásia, mas do mundo inteiro. O episódio que é conhecido como o mais terrível e mais tremendo. Eu estou me referindo à Segunda Guerra Mundial. Não perca nenhum detalhe do que será dito aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, já gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História. Aqui você acha conteúdo de qualidade, que ajuda você a estudar, ajuda a compreender melhor a história, e ainda faz você passar naquela prova que você tanto deseja. Claro que vamos te ensinar a estudar e a fazer as coisas do jeito certo, ok? Bom, pessoal, esse tema que nós vamos estar falando aqui no canal, ele foi escolhido por vocês lá no meu Instagram, o @historia.jornada93. Você pode já estar me seguindo. Vai lá, aproveita nesse momento que eu estou falando, ok? E vocês escolheram a respeito da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, sendo sincero, é um tema que eu gosto, me amarro, gosto muito de falar da Segunda Guerra Mundial, dos fatos que envolveram as histórias, os mitos e tudo mais. Para você que é meu aluno, você também deve gostar desse assunto. É um assunto interessante que chama atenção, não é mesmo? Até porque nós temos forças consideradas do bem e forças consideradas do mal, lutando uma contra as outras. Temos também guerras de ideologia e até mesmo o Brasil envolvido. Interessante, não é? Mas quando nós falamos de Segunda Guerra Mundial, eu sei que talvez na sua cabeça também venha sobre o Holocausto. E já te adianto, eu não vou falar do Holocausto nesse vídeo. Quem sabe no futuro. Mas vamos lá. Como tudo se iniciou? Como tudo se deu? Bom, se você ainda não assistiu um vídeo que eu tenho aqui no canal, muito antigo, sobre as características da Primeira Guerra Mundial, eu vou deixar aqui no card para que você assista depois, ok? Assiste esse daqui primeiro, para que você entenda o seguinte. Depois da Primeira Guerra Mundial, que durou ali por volta de 1914 a 1918, nós vamos ter a Alemanha sendo lançada à vergonha e a uma situação bem difícil por causa do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes colocou a Alemanha numa situação tão difícil, que a Alemanha literalmente teve que diminuir e muito a sua questão bélica e entre outros fatores que mexeu muito com a sua estrutura e o seu orgulho. Vamos ter também a Itália, que vai começar a sua ação dentro do seu país durante a Primeira Guerra Mundial, que ela muda de lado, ela apoiava a Alemanha, mas depois foi para o lado da Inglaterra e da França e tudo mais, e acaba que com o Tratado de Versalhes, ela não ganha absolutamente nada. Então, vamos ter dois países, Alemanha e Itália, saindo feridos da Primeira Guerra Mundial e trazendo sobre si algo chamado revanchismo. E o que seria esse revanchismo? Eu vou falar dele depois, ok? Mas pensa nesse revanchismo principalmente na Alemanha, ok? Mas vamos falar um pouquinho o que aconteceu nesse período? Bom, o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é conhecido como período entre guerras. Nesse período vão surgir dois regimes fatais para o mundo e que, infelizmente, algumas ideias perduram até hoje. O fascismo e o nazismo. E uma coisa que eu quero que você tenha a ideia é que o fascismo surgiu antes do nazismo, ok? E o fascismo, por si só, ele apresentava algumas ideias que iam contra a temática comunista e a temática liberal. Você deve estar se perguntando, não é, professor? Vai contra o comunismo e também vai contra os liberais, o liberalismo?
Exatamente. Por quê? Deixa eu explicar o que aconteceu. Quando o mundo estava nesse período entre guerras, um fato muito difícil ocorreu no mundo e meio que abalou a estrutura do mundo capitalista. E que fato foi esse? A queda da Bolsa de 1920. Ocorre que isso mexeu tanto com os países capitalistas que eles se encontraram em ruínas. Para vocês terem uma ideia, a Europa estava se recuperando dos danos ocasionados da Primeira Guerra Mundial. E o baque, a quebra da Bolsa, literalmente os fez retornar a perto do que viveram. Então você vai ter pessoas que antes estavam se recuperando daquela situação toda da guerra, tendo seus empregos, e agora vai ter que voltar à ruína. E isso vai auxiliar muito ao discurso de duas pessoas, de Benito Mussolini no fascismo e de Adolf Hitler no nazismo. Benito Mussolini vai trazer essa ideia, porque ele vai surgir primeiro com o fascismo, uma ideia de um Estado forte, poderoso, que não deveria se curvar às ideias do comunismo, na verdade deveria combater. E os fascistas deveriam fazer o que fosse necessário para que o país se mantesse unido e não aceitasse de maneira alguma algum tipo de atitude que fosse contra as suas ideias. Normalmente, o fascista ele tem a ação agressiva a qualquer tipo de oposição que é colocada perante ele. Ele também é antiliberal, ele não aceita o liberalismo, até porque é o Estado que tem que ser forte e dominador sobre todos. E o fascismo ainda tem aquela ideia do amor à pátria, ou seja, eu tenho que fazer o que for necessário para proteger o meu país. Estão todos unidos. Há vários fatos sobre o nazismo que o envolvem. Claro que Hitler, quando vai surgir com o nazismo ele vai se basear muito em alguns conceitos do fascismo. Entretanto, ele mesmo vai aplicar e adicionar novos, como por exemplo, a xenofobia e o racismo. Para vocês terem uma ideia, Hitler, quando ele estava na Alemanha, a Alemanha passou por todo esse processo de perder a Primeira Guerra Mundial, e ainda teve a queda da Bolsa durante a República de Weimar. Hitler, que não era alemão, mas sim austríaco, e participou da Primeira Guerra Mundial, quando viu a situação que a Alemanha se encontrava, ele bateu no peito e disse: não, nós alemães somos fortes, não podemos aceitar isso. Esse governo, ele está contra nós, nós temos que nos levantar e tudo mais. E ele vai usar um argumento que vai levantar a Alemanha, que é o seguinte: sabe quem são os culpados da nossa crise? São os judeus, porque eles nem daqui são. Os judeus são a ruína da Alemanha. Ele se utilizava desse tipo de discurso. E é claro que, por causa disso, muitas pessoas vão ser inflamadas e até mesmo levadas por causa do discurso de Hitler. Tem que se levar em consideração que tanto Benito Mussolini quanto Hitler surgiram no período de crise. E aí é que é o perigo, quando surgem pessoas fazendo promessas de mudanças, mas com um certo risco em suas promessas. Como podemos ver, Hitler trazia aquela ideia de que os culpados, na verdade, eram os judeus da crise da Alemanha, porque eles eram ricos, enquanto os alemães passavam fome e estavam até mesmo enfrentando desemprego. É claro que temos que levar em consideração que Hitler ele ainda estava com aquele revanchismo da Primeira Guerra Mundial e aí achava que a Alemanha só poderia recuperar a sua antiga glória se adentrasse em uma nova guerra e mantivesse aquele status da raça superior. E nesse ponto que eu também entro sobre o arianismo. Hitler pensava que deveria se ter uma raça suprema, o Homo sapiens superior. E tal disso, ele declara que a Alemanha, todos aqueles que fazem parte da raça ariana, são os melhores e tem que estar soberano no mundo e rejeitar todo aquele que não se encaixe na sua visão de mundo ideal. É claro que eu quero que você saiba disso e anote. E outra coisa, pessoal, eu estou apenas fazendo pontuações de coisas referentes à Segunda Guerra Mundial. Preste bastante atenção ao que está aparecendo na legenda para você, ok? Então, prosseguindo. Hitler ele vai trazer aquela ideia de que deveria se rejeitar todo aquele que não fizesse parte da visão do arianismo. Que no caso nós temos os judeus, negros, pessoas que tivessem algum tipo de deficiência física, homossexuais e testemunha de Jeovás. Não pense que foram os judeus que foram os únicos que foram mandados para os campos de concentração. Muita gente foi perseguida. Só que tem um detalhe também, e não se engane. Não eram todos os alemães que concordavam com as ideias de Hitler, ok? Da mesma forma que não eram todos os italianos que concordavam com as ideias de Benito Mussolini, ok? E nesse período entre guerras, nós vamos ter alguns países
se baseando em novos governos, tendo como espelho o nazifascismo, que no caso nós vamos ter o franquismo, na Espanha, General Franco, que vai até mesmo ter o auxílio das tropas nazistas, invade a Espanha, domina, bombardeia até Guernica, que surgiu o famoso quadro do pintor Pablo Picasso, que fala sobre isso. Ele vai se tornar muito conhecido, inclusive tem até uma vez que um comandante da tropa nazista estava no museu, Picasso estava ali também, e ele perguntou: qual foi a fonte de inspiração que você utilizou para construir esse quadro? Ele olhou para ele e disse: foram vocês. Mas prosseguindo, ocorre que, quando os nazistas começaram a crescer, a Alemanha também começou a progredir. O exército nazista começou a crescer cada vez mais, a Alemanha começou novamente a crescer a sua economia e o perigo estava vindo. Claro que Hitler também fora esperto. O que ele fez? A Segunda Guerra Mundial é declarada que começa ali por volta de 1939 e termina em 1945. E um detalhe interessante é que, antes de iniciar os ataques e tudo mais, Hitler foi até a casinha de alguém no norte, bateu na porta e disse: posso entrar? Stalin. Hitler vai fazer um trato de não agressão com a União Soviética, um trato que duraria 10 anos. E é claro que Hitler planejava invadir a Polônia e dividir algumas terras entre ele e a União Soviética. É claro que antes disso ocorrer, dessa invasão toda, ele fez esse trato com Stalin para que a União Soviética não interferisse em suas ações. Mas um ponto interessante é que quando Hitler e as tropas nazistas e as tropas fascistas começaram a se expandir, a Alemanha e a Inglaterra nada fizeram. Até porque o ideal que Hitler trazia era o anticomunismo. Então, para eles, pensavam o seguinte: deixa eles se matarem, deixa eles se destruírem, não vamos nos meter isso. Deixa esse pequeno bobo da Alemanha fazer o que bem entende, ele vai consumir o comunismo e vai ser menos um problema. Só que não foi bem assim que aconteceu, não é mesmo? Hitler começou a expandir os seus domínios até por causa da ideia do espaço vital. O que era a ideia do espaço vital? A ideia era que, para se ter essa expansão da raça ariana e tudo mais, era necessário ter recursos. Então, deveria se expandir o Império Alemão, e esse é um dos idealismos do nazifascismo, expansionismo, ou seja, adquirir mais terras, o quanto fosse o suficiente. Então, Hitler vai anexar a Áustria, e o interessante é que muita gente vai concordar com o nazifascismo, parte da Tchecoslováquia, tanto que vai ter a Conferência de Munique, aonde Hitler e Benito Mussolini vão assinar alguns acordos com o primeiro-ministro da Inglaterra e até mesmo o governo francês sobre a divisão de algumas terras. Só que teve um detalhe: quando Hitler foi invadir a Polônia, a Inglaterra e a França declaram guerra contra o nazismo. Podemos dizer que a Segunda Guerra Mundial ela é dividida em 3 fases. A vitória do eixo, que é referente a Roma, Berlim e Tóquio, Itália, Alemanha e Japão. Vamos ter também a segunda fase, que é chamada de equilíbrio de forças, e vamos ter a vitória dos aliados. Estamos na primeira fase. Então o que ocorre? O nazismo e o fascismo começam a se expandir. As tropas nazistas pareciam que eram invencíveis. Parecia que nada conseguiria deter. Tanto que a Inglaterra e a França lutaram de frente contra eles e parece que não estava tendo um combate efetivo que se durou por muito tempo. Ocorre que até mesmo Londres fora bombardeada. Mas, visto que não conseguiria atacar Londres por causa da questão toda da localização e tudo mais, Hitler vai focar os seus esforços, nada mais, nada menos que a União Soviética. Mas antes de eu falar dessa invasão da Alemanha em cima da União Soviética, vamos voltar os nossos olhos para a França. A França e a Alemanha sempre tiveram, de certa forma, uma rivalidade, principalmente envolvendo as regiões da Alsácia e Lorena. É claro que, quando os nazistas invadiram a França, teve muita tristeza por parte dos franceses. Para você ter uma ideia, há vídeos, se você colocar no Google, até mesmo no YouTube, tropas nazistas entrando na França, você vai ver milhares de franceses chorando por causa da derrota. Então, voltando.
Houve então a Operação Barbarossa. Entenda, quando Hitler ele avança para a União Soviética, ele já tinha dominado boa parte de alguns locais da União Soviética. Quando estava chegando perto de Moscou, ocorreu uma grande chuva, transformando algumas partes da União Soviética, principalmente partes ali perto de Moscou, em verdadeiros pântanos, aonde a Alemanha não conseguia adentrar. É claro que, aproveitando isso, ocorreu nesse período a Operação Barbarossa. O que era a Operação Barbarossa? Foi quando as tropas nazistas tentaram adentrar a União Soviética, mas a União Soviética se utilizou a técnica da terra arrasada. O que era isso? Tentava-se sair do território, levando o que poderia levar e até mesmo desmontando indústrias e tudo mais e montando em outros locais, e o que não poderia ser utilizado era simplesmente destruído para que o inimigo não tivesse acesso. Mas prosseguindo, e pessoal, não liguem não, às vezes eu vou lá na frente e volto aqui atrás porque são fatos importantes para pontuarmos sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? Então está ocorrendo isso, esse clima na Europa. Claro que a guerra não vai ficar só na Europa, muitos locais vão ser envolvidos, inclusive a África. Lembram que há vários filmes, até mesmo do Indiana Jones, se eu não me engano, o Cálice, Indiana Jones e a Última Cruzada, vai mostrar os nazistas em busca do cálice que pertenceu a Cristo, e até mesmo Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida vai mostrar os nazistas tentando achar a Arca da Aliança pertencente ao povo de Israel. Claro que ambos sendo itens sagrados para tentar dominar o mundo. Parecia tudo perdido, não é mesmo? Parecia que as tropas nazifascistas estavam dominando o mundo. Na parte asiática, estava ocorrendo também o terror. O Japão expandiu seus domínios. Já estava até invadindo regiões da Manchúria e tudo mais. Até mesmo a China foi um local invadido pelo Japão. Para que vocês tenham uma ideia, a China se tornou uma das vítimas do Japão. Para você que não assistiu, eu recomendo a você, assista um filme chamado O Grande Mestre. É até feito pelo ator Donnie Yen, o artista marcial, que vai falar da história de Ip Man, o mestre do saudoso artista marcial Bruce Lee. Fala sobre a invasão japonesa na região de Foshan, na China. Os chineses sofreram muito com isso. Ocorreu estupros, matanças e tudo mais, ficavam em condições sobre-humanas, ficavam em condições de subnutrição, enfim, situação bem terrível. Só que o Japão cometeu um erro que não deveria ter cometido. Para vocês terem uma ideia, ocorre que quando o Japão ele volta os seus olhos para o Pacífico, ele percebeu a presença americana. Claro que, devido a todas as ações, os Estados Unidos fez um bloqueio comercial ao Japão, junto com a Inglaterra, para impedir o avanço japonês naquelas regiões. Mas o Japão, não satisfeito com isso, fez um ataque muito covarde, conhecido como o ataque a Pearl Harbor. Pearl Harbor era uma base americana no Havaí, onde os aviões japoneses passaram e bombardearam, até mesmo com kamikazes. O que eram kamikazes? Kamikazes eram aviões onde a porta era vedada e o piloto caía intencionalmente para destruir a base ou o alvo que lhe era proposto. E fatos assim ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial. Claro que, com o ataque a Pearl Harbor, os Estados Unidos, Roosevelt, que era o presidente na época, convence o Congresso que isso foi um ataque japonês, foi um ataque covarde, e os Estados Unidos entram na guerra. É claro que muita coisa ocorreu, e a União Soviética ela vai tomar um passo que fora importante para mostrar que os nazistas não eram invencíveis. Vai acontecer, como nós podemos chamar, o equilíbrio das forças. Quando os Estados Unidos entram na guerra e tudo mais, e até mesmo a União Soviética na Batalha de Stalingrado, mostra que os nazistas não eram invencíveis, até que ocorreu algo interessante. Roosevelt vem ao Brasil, ele veio aqui no Brasil, e faz a seguinte pergunta a Vargas: de que lado você está? E se você ainda não viu esse vídeo, eu tenho esse vídeo aqui gravado, ok? Sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas, eu vou deixar aqui no card para que você possa assistir, não perca, está muito bom. Explica um pouco sobre a entrada do Brasil na guerra. Bom, Vargas declara guerra ao eixo, até porque os nazistas estavam destruindo navios brasileiros. Vargas considera aquilo uma afronta e entra a FEB. O que era a FEB? A Força Expedicionária Brasileira, que vai ser um grupo de soldados brasileiros, por volta de 25 mil e pouco, soldados brasileiros que vão ser treinados no Brasil e nos Estados Unidos, e vão
para a Europa lutar junto às tropas aliadas para vencer as tropas do eixo. A presença no Brasil foi muito importante para mudar o contexto da guerra. É claro que os brasileiros tiveram uma perca de por volta ali de 500 a 450 soldados, e eles conseguiram tomar Monte Castelo, uma região da Itália, e também foram participativos na prisão de Benito Mussolini. E para vocês terem uma ideia, os aliados eles começaram a avançar tanto que a própria Itália, escutem essa, a própria Itália virou o jogo, o próprio partido fascista retirou Mussolini do poder, o prendeu, é claro que com a ajuda de Hitler ele consegue escapar, funda uma república no próprio país, mas depois ele é derrotado, capturado e fuzilado, e só sobrava Hitler. No dia 6 de junho, na madrugada de 1944, acontece o famoso Dia D. O Dia D é marcado porque por volta de 150 mil soldados, que tinha americanos, ingleses, canadenses, volta de 5 mil navios, 6 mil aviões, embarcam no norte da França, na Normandia, entrando e atacando com tudo naquela região. Claro que foram milhares de feridos, muito tiro foi trocado, pessoas morreram naquele conflito, mas conseguiram adentrar e tomar e libertar a França. É claro que não se esqueça de uma coisa, e eu quero que você grave isso, gente. Os responsáveis por mudarem o contexto da guerra e levar Hitler à ruína em Berlim foram as tropas soviéticas. Stalin estava com orgulho ferido por causa dos ataques que a Alemanha fizeram à União Soviética. Para vocês terem uma ideia, a União Soviética enviou por volta de 2 milhões de soldados a Berlim. Na Alemanha, em Berlim, só tinha por volta de 100 mil soldados nazistas. Não era nada perto da tropa de 2 milhões de soldados vindos da União Soviética. Claro que a gente poderia adicionar os civis que estavam ali tentando proteger, mas de nada adiantou. A União Soviética literalmente dominou Berlim, e Hitler, para não ser preso e levado ao julgamento, até mesmo ser ridicularizado, se matou no seu bunker, terminando assim o Terceiro Reich e o conflito na Europa. Mas não se engane, a guerra não acabou. Na verdade, a guerra vai terminar quando o Japão se rende. Só que a rendição do Japão foi uma coisa bem complicada. Porque o Japão ele continuava fervoroso na intenção de não se render de maneira alguma perante os aliados. Então, o presidente dos Estados Unidos autorizou o ataque a Hiroshima e Nagasaki. E se você quer saber um pouco mais a respeito disso, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu fiz sobre Hiroshima e Nagasaki. Você achou que eu ia falar aqui? Eu já tenho um vídeo pronto. Vai lá dar uma conferida depois. Ocorre aqui. A guerra acabou. Vitória dos aliados. Mas será que realmente teve vitória? Há uma estimativa que morreu por volta de 50, 70 milhões de pessoas. Muita gente saiu ferida. Se gastou mais de $1 trilhão nisso tudo. E a guerra nos leva a quê? Claro que pararam 2 ditadores que eram terríveis. Benito Mussolini e Adolf Hitler, que tinham ideias de dominação mundial e até mesmo ideias separatistas. Mas não se engane. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado, mas outra guerra estava começando, que fora a Guerra Fria. Eu também tenho um vídeo aqui. Se você não assistiu, eu vou deixar a playlist aqui no card para que você consiga estar assistindo. É interessante que, devido à Segunda Guerra Mundial, novas criações foram feitas, como, por exemplo, a ONU. A ONU ela fora criada depois da Segunda Guerra Mundial para que os países conseguissem estar mais unidos. Podemos dizer que a ONU ela é filha da Liga das Nações, que surge ali por volta da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, os Estados Unidos não participavam da Liga das Nações, mas na ONU ele participa. E é por causa da ONU também que é fundado o Estado de Israel. Mas isso é um assunto para um outro momento. E você quer saber do Holocausto, né? Ao que parece, e eu vou detalhar isso mais no outro vídeo, morreu-se por volta de 6 milhões de judeus nas mãos dos nazistas. Claro que não podemos esquecer que tiveram muitas pessoas que ajudaram os judeus nessa questão toda de escapar dos campos de concentração. Entretanto, muitas vidas foram perdidas. Não podemos esquecer que todas essas mortes não podem ser esquecidas e que regimes como o fascismo e o nazismo têm de ser abafados e não podem ser aceitos de maneira alguma. Porque os campos de concentração nos ensinam que o ódio não leva a nada. E a Segunda Guerra Mundial deixou marcas a famílias que perderam seus entes queridos e a pessoas que tiveram a vida mudada. Porque a Segunda Guerra Mundial nos ensina que não vale a pena
lutar por causa do ódio. Que o bem permaneça e que nunca venhamos esquecer as almas que foram perdidas na Segunda Guerra. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dei um pouquinho de trabalho, estou um pouco cansado, porque falar 20 minutos e poucos direto não é fácil, mas obrigado você que ficou até aqui. Olha, não esquece de deixar o like, é muito importante aqui pro canal, ok? Ó, nos segue lá nas nossas redes sociais, lá você consegue conversar comigo, compartilha esse vídeo. Olha, você que é pai, você que é mãe, seu filho está estudando, passe esse vídeo para ele, vai ajudar ele a compreender melhor a matéria. Você que é professor de história, passe esse vídeo para os seus alunos, ok? Tranquilo, todos juntos para vencermos e termos um futuro melhor. Ok, pessoal? Ó, envie indicação de vídeo, fica à vontade, tá bom? Outra coisa, ó, lavando a mão sempre, ok? Vai sair, coloca a máscara. Todos juntos contra o coronavírus. Bom, eu vou ficando por aqui e temos um encontro na sexta-feira, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!